Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuando aqui subindo degraus na sua saga em língua portuguesa. Agora, ó, regência verbal. Alexandre, mais fácil ou mais difícil do que a regência nominal? Mais difícil, não há dúvida. Ainda que você tenha de decorar, existem algumas especificidades meio esquisitas. Então, primeiro, olhe o seu material. Lá eu fiz 2 quadrinhos de coração. Peguei questões, né? Você não imagina quantas, de regência verbal. Analisei e vi quais são os principais verbos dentro dessas tais questões. Coloquei em 2 quadrinhos. Você os terá aqui, ó, na ponta da língua, num alto caminho. Tem que sentar, estudar e exercício. Aí, além do quadrinho, eu fiz aqui o meu quadrinho. No meu quadrinho, eu pego o puro sumo. Alexandre, então não vou nem olhar os quadrinhos que você colocou. Pelo amor de Deus, você tem de olhar. Porque além desse quadrinho que você vai ter no material, que na verdade são 2, você vai ter um outro quadrinho no seu caderno, que você vai fazer comigo agora, ok? Então, cuidado, não deixe de fazer exatamente o que o tio falou. Vamos lá. Primeiro, assistir é o primeiro verbo que temos de ver. O assistir, meu amigo, ele traz consigo 4 ideias. Assistir no sentido de ver, de prestar socorro, repare agora, de morar e de caber. Não entendi. Eu posso assistir ao jogo, sentido de ver. Eu posso assistir o doente ou ao doente no sentido de prestar socorro, de dar assistência. Eu posso assistir no sentido de morar, eu assisto no Rio de Janeiro, então é no sentido de morar, a gente quase não usa. E o assistir no sentido de caber ou não algo a você. Por exemplo, tal direito não assiste a você. Agora, não há dúvida de que dentro de provas de concursos públicos, o assistir no sentido de ver, de presenciar, e o assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, são os 2 sentidos importantes para as provas. Por isso, estão aqui. Detalhe, quando você assiste no sentido de ver, ele, o verbo assistir, vai reger, vai pedir a preposição a no complemento verbal. Ou seja, ele é aquele verbo que pede preposição. É o tal do transitivo indireto, ok? Cuidado com isso. No nosso dia a dia, não falamos assim, hein? Então, a tendência qual é? Você assistiu o jogo ontem? Não. Eu assisti ao jogo. Você percebeu? Então, cuidado com isso, que normalmente no dia a dia você é deturpado. Existe uma deturpação da chamada norma culta. Então, aqui, o assistir está no sentido de ver, ele é um verbo transitivo, repare, indireto, que rege, que pede um complemento chamado objeto indireto, lembra? E o objeto indireto é aquele que é encabeçado, introduzido necessariamente pela preposição. Fomos juntos? Tem de memorizar. Eu não assisto o filme, eu assisto ao filme. Tranquilo? Então tá. Agora, assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, você vai anotar com muito carinho também. Neste caso, o verbo pode ser transitivo direto ou indireto. Cabem ambas sem problema algum. Alexandre, mas não vai mudar o sentido? Não muda nada. Tanto faz ser direto quanto indireto. Então, o médico, ele pode assistir o doente ou assistir ao doente. Não faz diferença. Então, repare, assistir no sentido de prestar socorro, de dar assistência, pode ser direto, acompanhe,
O médico aqui, assistiu o doente, não introduzido por preposição, objeto direto. Neste primeiro caso, ele é transitivo direto. Ou ele pode ser transitivo indireto. O médico assistiu. Aqui eu botei jogo, tá de brincadeira. Repare, não. Aqui é ao vivo, meu aluno. É ao doente. Opa, peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Tô na área. Voltei. Ao doente. Então, repare o seguinte, que cabem ambas sem problema algum. Pode ficar tranquilo. Eu já ouvi, eu não sei se em tom de brincadeira, alguém falando assim. Não vou falar, né, nome de ninguém, mas falando que aqui, quando você assiste o doente, a assistência seria de uma maneira menos atenciosa, seria pior do que assistir ao doente. Não tem nada a ver, meu aluno, não muda nada. Não é como se fosse esse médico assistindo ao doente num hospital público e o médico assistindo ao doente no Albert Einstein. Nunca ninguém morreu lá, né? Sempre sai vivo. Não é o caso. Lá pode assistir o doente ou ao doente, cabem ambas sem problema algum. Tranquilo? Então tá. Então vem comigo. Repare. Lembrar e esquecer. Detalhezinho importante. Isso aqui é o quê? Calma que eu vou lhe explicar. Meter, se, nos e vos. Estes caras aqui, ó, são chamados de pronomes. Vou colocar aqui direitinho. Pronomes oblíquos, ó, oblíquos átonos. São pronomes oblíquos átonos. Veja, quando o pronome oblíquo átono se associa aos verbos lembrar e esquecer, eles se tornam pronominais. E daí? Sendo ele, o verbo lembrar aqui pronominal, ele passa a ser transitivo e indireto. Você vai colocar tudo isso aí no papelzinho, tá? Eu estou contando com isso. E se ele é transitivo e indireto, repare, ele necessariamente vai trazer consigo o objeto indireto. O objeto indireto é aquele complemento verbal introduzido pela preposição, que no caso aqui é a preposição de, ou seja, de mais o artigo o. Então, deixe-me repetir. Quando os verbos lembrar e esquecer vierem associados aos pronomes oblíquos átonos, eles serão pronominais. Quando pronominais, serão transitivos indiretos. E transitivo indireto significa pedir um complemento preposicionado. Então, esqueci-me do resultado e não o resultado, ok? Legal. Agora, faltou aqui, deixa eu botar também, faltou aqui a fome, um izinho. Lembrei o resultado, acompanhe. Agora é a hora, hein? O me, que apareceu no primeiro exemplo, saiu. Então, quando eles não vierem ligados aos pronomes oblíquos átonos, eles serão não pronominais. E se não pronominais são, eles não vão pedir preposição. Eles passam a ser transitivos, ó, diretos. Deixe-me dar uma melhoradinha nisto aqui para ficar bonito no padrão. Ó, transitivos diretos. E o que é o transitivo direto? É aquele que pede um complemento verbal não introduzido por preposição. Muito cuidado com isso. Lembrar e esquecer. Quando pronominais pedem a preposição de. Lembrar e esquecer. Quando não pronominais não pedem a preposição de. Anote. Continuando. Informar, avisar, certificar, cientificar, são todos verbos chamados transitivos, diretos e indiretos. Nada demais também, não fique assustado. Repare aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Se são verbos
transitivos diretos, diretos e indiretos, significa o quê? Significa que eles pedirão dois complementos verbais. Um complemento não preposicionado e o outro sem. Melhor, não preposicionado e o outro com. Ajudou. Então, o grande detalhe é você não confundir assim, Alexandre, se ele pede dois complementos, podem ser dois diretos ou dois indiretos? Meu aluno, existem até algumas exceções na língua. Por exemplo, queixei-me do assunto ao professor. Do assunto e ao professor são dois objetos indiretos, ligados ao mesmo verbo. Mas isso é raro, é exceção, é especificidade. O que existe é, se existem dois complementos ligados a um mesmo verbo, um não trará a preposição e o outro trará necessariamente. Ok? Então tá. Então repare que aqui, informei ao aluno está com a preposição a. Este é o objeto indireto. E o resultado não está com a preposição, é o objeto direto. Até porque quem informa alguma coisa a alguém ou informa alguém. Veja, agora o aluno está sem preposição. Informa alguém de alguma coisa. Agora o resultado está com a preposição de. Então, cuidado com isso. Quem informa, quem avisa, quem certifica, quem cientifica algo a alguém ou alguém de alguma coisa. Não posso misturá-los. Perfeito? Gostei? Vambora. Agora, vou partir para cá, mudei minha posição. Olhe bem, preste atenção, peguei minha aguinha aqui para dar um moral e você vai acompanhar comigo. Deixe-me ver o nosso tempo, tá bonito? Repare. Verbos pagar e perdoar. Mole também. Quando você paga e perdoa, uma pessoa, eu vou explicar isso direitinho. Uma pessoa, eles serão transitivos, indiretos. Alexandre, não entendi nada. Relaxa, meu filho. E quando você paga ou perdoa uma coisa, eles serão verbos transitivos diretos. Então veja comigo aqui. Repare só. Quando eu aqui no exemplo coloquei paguei o recibo, repare que recibo é uma coisa. Se se trata de coisa, o objeto tem que ser direto. Ou seja, eu paguei o recibo, pagar aqui está como transitivo direto e o recibo como objeto direto. Recibo é coisa, os verbos pagar e perdoar vão ser transitivos diretos. Não por acaso eu perdoo o pecado. Percebeu? Por que eu perdoo o pecado? Porque pecado é coisa. Agora entenda. No segundo exemplo, eu paguei ao funcionário. Funcionário é uma pessoa. Alexandre, se funcionário é uma pessoa, aí o verbo pagar, perdoar também, ele passa a ser transitivo indireto. Significa o quê? Significa que ele vai pedir um objeto que seja introduzido, encabeçado pela preposição. Então você paga ao funcionário, ao jardineiro e não o jardineiro, como eu ouço demais. Então repare, o mesmo vai ocorrer com perdoar. Eu perdoo o pecado, pecado é coisa, ou eu perdoo ao pecador, porque pecador é uma pessoa. Fomos juntos? Legal. Vamos continuar. Verbo visar. Visar, ele traz consigo
três possibilidades de sentido. Visar no sentido de almejar, de dar visto ou de mirar. Importante é visar no sentido, não há dúvida, visar no sentido de almejar, de desejar. Mas viaja aqui comigo. Quando eu viso com o sentido de almejar, de desejar, o visar, ele pede a preposição a. Exemplo, eu viso ao sucesso do aluno, porque aqui está no sentido de almejar, ele vai pedir a preposição a, ele vai ser transitivo indireto. Repare, quando visar está no sentido de mirar ou de dar visto, aí ele passa a ser transitivo direto. O policial visou o passaporte, no sentido de dar visto. Aí, ó, é direto. Ou o policial visou o alvo, aí é no sentido de mirar, também transitivo direto. Não há dúvida de que visar com este sentido aqui, ó, sentido de almejar, de desejar, ele é o mais importante. Eu tenho de registrar. Quando você visa no sentido de almejar, ele vai pedir a preposição a aqui, ó, introduzindo o objeto, no caso indireto. Ele vai ser transitivo indireto. No segundo exemplo, ele visou o alvo, aí está no sentido de mirar, né? Vou botar aqui uma setinha para cima, de mirar. No sentido de mirar, ele é transitivo direto, ele não pede preposição alguma no complemento verbal e já vou lhe adiantar que é mais michuruca, pouco provável em prova. O que eu tenho de memorizar é visar no sentido de almejar, desejar, ele rege a preposição a. Direitinho? Então tá. Então vamos embora. Sequência, acompanhe comigo. Estou mais para cá, estou enquadrado. Repare. Simpatizar. O verbo simpatizar, ele pode estar no sentido de simpatizar com relação à picuinha, né? Sabe? Tipo picuinha. A irmã, ela... Não pode ser, picuinha não é o caso. Melhor vou botar na outra relação que eu implicar aqui. Fica mais fácil dentro do contexto. Deixe-me voltar a simpatizar, que é muito mais tranquilo. Simpatizar, o problema não está aqui, ó, no com. Alexandre, então, por que está fazendo aí? Veja comigo. Quem simpatiza, simpatiza com, ninguém erra isso. Então não deveria estar na listinha? Deveria. Entenda o porquê. Porque no nosso dia a dia, a gente tenta transformar o simpatizar num verbo pronominal. Agora ficou legal. E ele, na verdade, não é. Eu vou escrever aqui. Ele não é pronominal. Não entendi. Ele não pode aparecer ligado àqueles tais pronomes oblíquos átonos. Metecer nos vois. Não pode aparecer. E é muito comum no dia a dia a gente ouvir assim, ó, não aguento mais, eu não me simpatizo com ela. Eu não me simpatizo com ela, não. Eu não simpatizo com. Vou repetir. O problema não é a preposição que o verbo simpatizar rege. O problema é que a gente o transforma em pronominal, o que ele não é. Tudo bem? Então, nada de ele se simpatiza. Não, ele simpatiza ou não simpatiza com. Tudo direitinho? Beleza. Agora sim, estava misturando aqui as bolas, o verbo implicar. O implicar pode estar com aquele sentido de picuinha, nada demais, nem toco no assunto, a irmã implica com o irmão o tempo todo, aí seria o exemplo que eu já comecei lá com simpatizar, mas estava embaixo. Esse com picuinha a gente deixa de lado e fica preso aqui. O implicar no sentido de, acarretar. De acarretar.
de gerar, de provocar. É aqui onde mora o perigo. Veja comigo. Briga no trabalho implica demissão. Repare que o verbo implicar, com o sentido de acarretar, ele, segundo a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, ele é transitivo direto. Ele é transitivo direto, ou seja, demissão é o objeto direto. Não é introduzido pela preposição em. Alexandre, implica demissão, não em demissão. Já lhe adianto o seguinte, vou até pegar o preto, já lhe adianto que algumas bancas, então você tem de ter cuidado quando você vir a sua banca, algumas bancas já estão admitindo o verbo implicar com o sentido de acarretar, sendo transitivo indireto. Não entendi. Algumas bancas já estão admitindo, por exemplo, briga no trabalho, repare, no trabalho, implica em, vou apagar aqui, em demissão. Algumas bancas já estão admitindo esta forma. Neste caso, o verbo implicar, que ainda está no sentido de acarretar, ele passa a ser transitivo indireto e em demissão o objeto indireto. Por exemplo, uma das bancas que já aceitam isso, seria a banca CESP. Para a banca CESP, o implicar no sentido de acarretar, ele pode ser direto ou indireto, tanto faz. Para outras bancas mais tradicionalistas, por exemplo, Seisgran Rio, não, só cabe aqui, como transitivo direto. Então você tem de ter cuidado quando você vir à banca e ver se esses detalhes podem mudar um pouquinho, ok? Então tá. Então, para a gente fazer um exercício, o último da sequência que eu escolhi para você é o verbo preferir. O verbo preferir, cuidado, ele não admite elemento intensificador ligado ao objeto direto, mais, muito mais, 1 milhão de vezes mais, jamais. Então você não pode preferir mais nada. Você não pode preferir 1 milhão de vezes mais nada. Você prefere uma coisa a outra. Então repare que se você prefere uma coisa a outra, o verbo preferir, ele é aquele verbo transitivo direto e indireto. Haverá dois objetos, o direto e o indireto. Cuidado com o detalhe. O tal do objeto indireto não é introduzido pela locução comparativa do que. Não tem nada a ver. Na verdade, quem introduz o objeto indireto é a preposição a. Calma. Alexandre, não deveria haver um acento grave antes de cerveja? Não, por uma questão de simetria. Por quê? Porque no primeiro exemplo, acompanhe, este a aqui é só uma preposição, não tem artigo. E por que não tem artigo no primeiro exemplo? Porque eu não dei artigo para leite. Então aqui, como os termos estão em enumeração, estão em simetria, eu tenho de tratá-los da mesma maneira. Se eu não dei o artigo para leite, eu não dou para cerveja. Se eu dei o artigo para o leite, eu vou dar para a cerveja, que neste caso aqui vai se juntar com a preposição a, exigida pelo verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e vai gerar o fenômeno crase. Ficou difícil? Relaxa, que quando chegarmos à crase, vamos trabalhar simetria e paralelismo com muito mais tranquilidade. Ok? Legal. Então, vem comigo. Agora é exercise. Acompanhe. Exercício número 1. Com referência aos sentidos do texto precedente, as estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item a seguir. A correção gramatical do texto seria prejudicada, caso se substituísse na linha 9 de que por os quais. Sim, limitar-me aos elementos, aqui eu poderia fazer o quê?
dos quais, eu não posso dar um sumiço na preposição de, porque quem dispõe, dispõe de. Então, dos quais, aí vai, né? Disponho. Então, sim, seria prejudicada. Comentário certíssimo. Próxima questão. Assinale a frase que apresenta um erro de regência. Todos amam os bons, ok, mas os exploram. Dois verbos transitivos diretos. Todos detestam os maus, ok, mas os temem. Diretos também, né? Eles obedecem, obedecer transitivo e indireto. Aqui está o objeto indireto. Tá perfeita. Letra B. Toda arte aspira continuamente à condição da música. Então aqui, ó, aspirar está no sentido de almejar. Isso tudo tá no... Joga grandão, Fabão. Tá tudo no quadrinho que você tem, hein? Se tiver com dificuldade, é só voltar o quadrinho. Pelo amor de Deus, você tem um quadrinho aí. Então vai, voltou a questão, acompanhe. Se aspirar está no sentido de almejar, de desejar, ele pede a preposição a. Mais o artigo a de condição está 10. Letra C. Não quero que as pessoas sejam muito gentis. Isso me poupa do trabalho de gostar muito delas. Isso me poupa de. Quem gosta, gosta de. Está 10. Letra D. Culpamos as pessoas que não gostamos pela gentileza. Repare que nos demonstram. Não, aí ficou michuruca. Por quê? Porque quem gosta, gosta de. Se gosta de, tende a aparecer o quê? A preposição de imediatamente antes deste que aqui. Então, lendo mais uma vez, culpamos as pessoas de que não gostamos pelas gentilezas que nos demonstram. Então, a letra D de dado é a errada. E a letra E, a embriaguez excita e traz à luz todos os vícios. Perfeito. Excita e traz isso, à luz todos os vícios. Nota 10, hein? Que passagem interessante. Mas vamos lá. Importante é, erro de regência, de Deus. Faltou a preposição de, questão número 3. Assinale a alternativa em que o verbo visar apresenta regência inadequada ao que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa. Letra A, vise bem o alvo. É no sentido de mirar. Transitivo direto. Tá ok. Perfeito. Letra B, o juiz já avisou sua decisão. Concentra. Letra B, visou aqui. Visou sua decisão, ele deu visto nela, né? Vamos levar para esse lado. Então, a letra C está direitinho. Agora, letra C, a letra B está direitinho. Letra C, o direito penal visa ao bem dos cidadãos. Exato, está no sentido de almejar, de desejar, pede a preposição a, está perfeita. E na letra D, o cargo que ele sempre visou, não. Visar, no sentido de almejar, pede a preposição a. Então, o cargo que ele sempre visou, não. O cargo a que ele sempre visou. Essa preposição vai ter de aparecer. Por isso, na número 3, a resposta é D de Deus. Número 4, a dona dirigente havia conseguido algumas verduras e avisou a clientela. Dentre as formas de reescrever um segmento desse trecho, assinale a que está gramaticalmente ruim, incorreta, a letra A. Avisou a clientela de quê? Não. Se avisou a clientela que? Porque quem avisa, repare, avisa alguma coisa a alguém. Então, avisou que havia conseguido verduras à clientela. Então, a letra A, já é zerinho para ela, já pode marcar. Avisou a clientela que havia conseguido, é a correção, tá boa. Letra C, avisou a clientela de que, agora quem avisa, avisa alguém de alguma coisa, tá perfeita. Letra D, avisou a clientela isso, ter conseguido verduras, mesma coisa. Então, avisou isso, ter conseguido verduras, a clientela, tá 10.
E na letra E, ele inverteu. Avisou alguém, a clientela, disso, de ter conseguido as verduras. Está perfeita, está nota 10. Então não há dúvida que a questão número 4 tem como resposta a letra A, a de Alexandre. E para fechar, a alternativa que substitui o trecho destacado na passagem oficialmente não é lugar onde se more, de acordo com a norma padrão da regência verbal é, letra A, aonde se vá, quem vá ou vai a. Se vai a, vai aonde? Tá 10. Pode marcar, vamos ver o resto. Letra B, em que se venha. Quem vem, vem de. No caso, se venha de que se venha. Tá, michuruca a letra B. Letra C, em que se vá. Quem vai, vai a. Então, a que se vá. Letra D, aonde se esteja. Quem está, está em. Se está em, não é aonde, é onde. Então, cuidado com a D de Deus. E a letra E, a mesma linha de raciocínio. Aonde se viva, não. Quem vive, vive em. Se vive em, a não tem. Onde se viva, erro grosseiro também. Questão número 5, resposta à letra A de Alexandre. Colocou grandão? É isso, um grande beijo. Estou esperando você no próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.